começar a nossa aula, então? Então, começo compartilhando a tela com vocês, tá? Preciso que vocês peguem a apostila. Já vou mandar a página aí para vocês, só é o tempo de eu organizar aqui, bem bacana. Já estão vendo? Vocês estão conseguindo observar o meu quadro? Sim? Sim, beleza. Obrigada, Letícia. A Maria Eduarda também me deu um retorno aqui. Prof, não está difícil. A gente faz isso no dia a dia, só que de outra forma. É verdade. Essa outra forma, às vezes, ela é até um pouco menos prática, né, Ana Clara? Por conta da falta de conhecimento, às vezes, que a gente tem. Ah, Ian, que feio. Cada um pode ter a sua opinião, né? Não é mentirosa. Se ela acha que tá tranquilo, tá tranquilo. Então, beleza. Gente, eu tô na página 176, tá? Vou mandar aqui no chat para vocês, ó. Página 176. Assim como nas aulas que a prof vem gravando para vocês, a gente vai fazer aí uma análise, tá bom? Só tive dúvida nos descontos? Beleza, Maria. Então, vamos dar uma aprofundada nesse assunto. Se a gente tiver alguma dúvida aí anterior, que ficou para trás, a gente pode ir conversando também, não tem problema, tá bom? Até porque eles estão todos interligados entre si, né? Vocês vão ver que o jeito de calcular um desconto sucessivo, ou então de calcular ali os juros, é basicamente a mesma coisa. Como a gente já tinha conversado, a calculadora neste capítulo 8, ela é liberada, então, inclusive, para fazer o simulado de vocês vão poder utilizar a calculadora, tá? E a prof coloca lá para vocês também, não tem problema. Prof, eu tenho uma aula particular com outra professora, e ela é professora de matemática, e hoje eu não tenho, e ela me ensina matemática também. Ah, que bacana, Mari, que bom que você está fazendo acompanhamento. Se estiver te ajudando, continua firme lá, e claro, você pode contar com a prof aqui sempre, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente vai estudar um pouquinho do montante em aplicação a juros, tá? Então, eu tô aqui, ó, acho que dá para ver, não sei se... Deixa só o celular focar direitinho. Aí, agora acho que pegou bem. Olha lá, ó. Montante, certo? Em aplicação a juros. Então, a gente vai fazer, assim, uma pequena leitura e vejam só que aqui na apostila, ela já começa com a situação problema, né? Ela já começa trazendo aí do dia a dia. Quero só fazer o... Ian, eu sei que você não tem calculadora, querido. Você informou a prof na aula passada. A prof disse que não é obrigado a usar a calculadora. Certo? Eu disse que ela está liberada. Oi, Gabriel, bom dia para você, queridão. Então, assim, Ian, se você quiser, se você puder, você pode utilizar a calculadora sem medo de ser aí constrangido, ok? Não é obrigatório, queridos, usar a calculadora. A gente pode fazer todos esses cálculos na mão, manuais, até porque a gente já estudou esse conteúdo que são os números decimais, certo? Então, aí é só um facilitador nesse aprendizado que a gente está tendo sobre matemática financeira, tá bom? Então, vamos lá, vou pedir para vocês acompanharem, vou pedir também aqui para vocês deixarem um pouquinho o chat de lado, porque à medida que a gente vai aprofundando, sim, as dúvidas talvez vão sendo solucionadas, e por outro lado também, às vezes, vão ficar acentuadas, certo? Então, se a gente se distrai aí, às vezes com algumas mensagens no chat, a gente acaba privando aí a toda a nossa atenção relacionada ao conhecimento da aula de hoje. Combinado assim? Então, ó, tô vendo lá que a dúvida, vamos cuidar da minha boca, tá machucado, então, beleza. Vamos lá, página 176, tá bom? Claro, Maria, sem problema. Vamos começar, que aí a gente pode ver, no decorrer da aula, sobrando um tempo bem bacana, a gente pode tirar dúvida, não tem problema, ou então fazer em um outro momento, como a gente já fez anteriormente, tá bom? Pois não, Carlos? Carlos quer falar ali com a prof, é a página 176, tá, Gabriel? Carlos, você tá com o microfone aberto, se você achar mais interessante assim, você também pode se comunicar, tá? Vou ver ali só o que o Carlos tem para completar aí com a gente, e a gente vai fazer um estudo, então, desse assunto sobre montante. Vocês vão ver que montante, ele nada mais é aquilo que a gente já sabia, só que agora acrescentou uma palavrinha nova, tá? Eu fiquei com dúvida no 19, Carlos, eu respondi ele para você lá na Iônica, é o exercício da Mariana, certo? Eu respondi ele para você e orientei a resolução. Se ainda assim você viu a resposta da prof e não esclareceu as suas dúvidas, a gente pode conversar com ele também, sobre ele, né, daqui a pouquinho, tá legal? Então, vamos lá. Montante em aplicação de juros
Simples. Faz uma gentileza para mim, coloca a data de hoje, grifa aí. Não, ok, Carlos. Não tem problema, a gente conversa sobre ele um pouquinho mais para frente, tá? Não faço mais, Ana. Não faço agora as lives Tira Dúvida na sexta, porque a gente tem, então, um momento fixo agora, certo? E a prof atende também os alunos da tarde, nesse mesmo período aí que a gente fazia as nossas lives, tá bom? Então, vamos lá. Considere a seguinte situação. Então, acompanhem, por gentileza, a leitura ali, até porque se houver uma falta de interpretação nessa parte da leitura, a gente já pode ligar o microfone ali e fazer a pergunta, tá? Vou pegar o lápis aqui para acompanhar, que dessa forma fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Só vou pôr aqui a apostila, pessoal, porque por conta de... Deixa eu focar aqui, vamos ver se melhora. Aí, melhorou um pouquinho a imagem, bacana. Só para vocês acompanharem mesmo, tá? Porque não vai haver a necessidade, né, da gente ter essa visualização, uma vez que vocês estão com material didático. Então, olha lá, Nicolau investirá parte de uma quantia que recebeu de herança, que corresponde a 90 mil. Ele vai aplicar 40% deste valor em um investimento X. Bom, então assim, quando a gente está estudando alguma situação, problema, o ideal, pessoal do 7º ano, é que a gente extraia os dados do problema. Então, a primeira coisa, ó, vou aqui para o meu quadro, para a gente conseguir interpretar essa situação, problema já resolvida, né? A gente não tem que elaborar uma solução, ela está resolvida e está dando para a gente condições de resolver os próximos exercícios, certo? Então, é o seguinte, olha lá, o Nicolau, ele tem 90 mil. Acho que está todo mundo visualizando, dá para ver? Se tiver um pouquinho difícil, você amplia a sua tela aí, tá bom? Obrigada, pessoal, vocês me dão um retorno bem rápido, isso é bem bacana. Então, vejam só, ó, o Nicolau, ele vai fazer um investimento X com esses 90 mil e o investimento Y. A página é a 176, certo? Como a gente já tinha colocado ali, né? Perfeito. Então, vejam assim, ó, que a nossa apostila ainda diz 40% deste valor, então vejam vocês que aqui no X, ele vai aplicar 40%, tá? E no Y, ele vai aplicar, então, 60%. Isso é o que está escrito aqui. Deste valor, o investimento X que rende, olha lá, estou na quarta linha, tá? Que rende juros simples a uma taxa de 3% ao mês, durante 3 meses. Vamos, então, para mais uma informação, certo? Qual é a taxa? Taxa é a porcentagem, ok? Então, qual é a taxa? 3%. Qual é o tempo? 3 meses. Feito? Feito. Continuando, então. No investimento Y, que rende 2%, então, vejam vocês que aqui, ó, o meu I, né, corresponde a 2%, a um tempo decorrido de 3 meses também. Então, mais 3 meses, certo? Ian, vamos combinar de novo? Eu sei que para você tá um pouquinho complicado, né? Você vem mencionando isso aí nas suas lives, nas lives que a gente faz, mas se você ficar distraindo os seus colegas no chat, e se você próprio se distrair, você concorda comigo que o aprendizado ele vai ficando limitado, né? Aí a prof, olha lá, sabe assim? Então, vamos concentrar e vamos escrever no chat, ou liga o microfone quando vocês têm alguma dúvida, que fica muito mais fácil da gente dar andamento na aula e não prejudica os outros, tá bom? Então, tá. Então, ao final desse período, qual será o montante recebido por Nicolau? Então, vejam assim, ó, ao final dos 3 meses, qual é o total, ó, que esses 90 mil rendeu para esse cidadão aqui, Nicolau. Então, vira a página, agora a prof está lá na página 177, tá? E na página 177, a gente tem o seguinte, olha, um modo de calcular é separar a quantia em 2 partes. Na verdade, eu vou até mais além dessa fala aí da apostila. Não é um modo de calcular, é necessário calcular isso. Por que, 7º ano, que é necessário? Porque foi dividido o dinheiro. Né? Então, eu preciso saber quanto corresponde de 90 mil, 40%, de 90 mil, 60%, certo? Vocês concordam comigo que se eu achar um único valor, eu faço a subtração e já encontro os outros. Então, vamos lá para a resolução do exercício. A nossa apostila diz o seguinte. Assim temos, a prof tá bem aqui, ó, mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Opa, aí, melhorou a imagem. Assim temos, encontraram? Pouquinho antes da gente fazer já os cálculos aqui.
tá? Prof, não vai fazer os cálculos, justamente porque já estão prontos na apostila, vamos se dedicar aos exercícios. Ó, o Nicolau faceiro da vida, né? Dá uma olhadinha aí nele, felizão, perfeito. Então, diz assim temos que X, quem é o X? É o investimento 1, certo? A gente precisa calcular, então, 40% de 90 mil. Pode ser que tenha algum aluno que ainda tenha essa dificuldade, certo? Eu acho que não é o 90 mil. Como assim? Quem fez uma pergunta, prof, perdeu? Prof, conteúdo, estou com dificuldades. Então, Gabriel, vamos ficar atento. A gente finaliza esse e aí a gente abre um espaço, tá? Vamos ver aqui, então, para de digitar, não, isso aqui já foi. Bom, não perdi nada até agora, certo? 90 mil seria o capital, e a gente vai chegar lá. Nesse caso, ele não é o capital, né? Porque o 90 mil, ele foi dividido em 2 capitais. Então, a gente terá 2 valores aí que serão chamados de capitais, porém, no X e o outro no Y, tá bom? Ok, então, perfeito. E aí, quando a gente faz o cálculo, a gente percebe, a própria apostila faz isso para a gente, que ao calcular 40% de 90 mil, a gente chega aqui num valor específico de 36 mil. Então, vejam que o investimento X corresponde a 36 mil, certo? Perfeito. Ok, então a gente precisa subtrair de 90 mil, 36 mil. E vejam vocês que é exatamente isso que a apostila faz. Então, ela diz lá, então, sabemos que o investimento X serão aplicados 36 mil, e no investimento Y serão aplicados 54 mil. Da onde sai esses 54 mil? Justamente da subtração, certo? De 90 mil por 36 mil. Então, vamos registrar aqui, ó. O investimento Y corresponde, agora sim, Carlos, a gente está falando de capital, certo? Ó, 50 mil, 54 mil, né? Então, vejam lá que a aplicação em Y é de... Gente, se eu apagar essa luz aqui, olha, veja se fica melhor para vocês. Ou fica pior? Eu tenho a impressão de que dá mais reflexo. Acho que assim fica melhor, não fica, não? Talvez se eu pôr ela um pouquinho, mas tô achando que às vezes fica meio claro, fica ruim, né? De vocês observarem. Ó, mas vejam lá. Agora acho que deu, né? Agora ficou bom. Tá. Então, pior, melhor desligar, será? Vamos ver assim. Eu acho que desligando fica muita sombra, né? Aí às vezes acaba prejudicando mais ainda. Então, ok. A gente já extraiu as informações. Não aparece o grafite no cantinho, mas aqui no cantinho é uma caixinha, ó, e a gente está fazendo ali apenas a análise, então até aqui tá tudo bem. Continuando então, gente, agora, então tô lá naquele agora da apostila de vocês, dá um pulinho lá, ó, mostrar para vocês, eu tô aqui, ó, tá? Opa, vamos focar aqui, ó, agora, tá? Agora basta calcular as aplicações. Bom, então vamos calcular as aplicações. Como é que a gente calcula essas aplicações? Por meio da fórmula JCIT, não foi isso que a gente conversou lá atrás, nas aulas que a prof gravou uma aula no colégio também, explicando para vocês um pouquinho desse assunto, é interessante vocês derem uma olhada. Então, para o investimento X, vamos lá? A gente aplica aqui, ó, a JCIT, ok? A gente sabe, por meio de equações matemáticas, o quê? A gente sabe que entre as incógnitas há sempre um sinal de vezes, certo? Então, aqui tem um vezes e aqui tem um vezes. Então, é por meio dessa multiplicação que a gente vai resolver, ok? Então, J é os juros, certo? É aquilo que o exercício está perguntando para a gente, olha lá. Qual é o valor dos juros, né, que Nicolau vai receber após as aplicações. Então, vamos entender o seguinte, capital, 36 mil, vezes a taxa. A prof vem falando para vocês aí nas aulas que essa taxa, ela é a porcentagem, porém a gente não pode fazer cálculo com a porcentagem, perfeito? Por quê? Porque ela é um símbolo, né? E a gente não tem aí, então, registro simbólico para fazer operações matemáticas, há necessidade de transformar. Para quem ainda está com um pouquinho de dificuldade, o prof vai fazer um passo a passo aqui, tá bom? Então, olha lá, 3% é a mesma coisa que 3 sobre 100, certo? A gente escreve isso como fração. Sempre. Se você já domina essa estrutura fracionária, se você já consegue dividir mentalmente ali, bora fazer mentalmente, então. Eu tenho 2 zeros, ó, e aí eu vou usar aqui uma caneta roxa, tá? Eu tenho 2 zeros aqui, ó.
no meu denominador. Então, eu preciso andar, vai ficar tudo gravado assim, Carol, não tem problema, tá bom? Eu preciso andar 2 casas decimais, certo? Então, vamos colocar o nosso 3, perfeito? E eu vou andar 1 casa decimal, 2, olha lá, o 3 é 1, mais um espaço é outra, e aí eu ponho a vírgula. Bom, mas a gente não tem, então, um número onde eu escrevo vírgula, e aí pulo um espaço, e aí o número 3. Então, a gente preenche com zeros. Ou seja, 3% corresponde a 0,03, ok? E aí a gente vai, então, lá para o tempo, que é o t, vezes 3. Ao finalizar essas multiplicações, e aí é por isso que eu falo que o uso da calculadora ajuda bastante, né? Porque você vai digitando ali, já encontra o resultado final. Se não, você faz manual, 3 vezes 36.000 vezes 0,03, também vai dar bem certinho. A nossa apostila diz que os juros referente a esse valor já está calculado e é de R$ 3.240. Então, esse aqui é os juros para a aplicação, para o investimento X. Fechou. Vamos calcular o Y? Então, agora eu vou puxar um pouquinho para cá, ó, até para a luz não ficar tão forte, né? E ajudar vocês aí, certo? Aqui, a gente tem a mesma ideia. Eu achei que era o fim do mundo. Não, vamos lá então, para a mesma ideia. Quem é os juros? É quem eu estou querendo neste investimento. Qual que é a fórmula? J-CIT. Então, peraí, os juros é igual ao capital. Vejam vocês que nesse caso o capital aumentou, tá? Então, a gente anota lá o valor do C, que é 54.000, vezes quem? Vezes 2%. Gente, olha o chat, por favor. Vezes 2%. Quanto corresponde 2% em número decimal? Vamos de novo estudar a fração? Só para a ficha ficar bem fixa no lugar? Então, escrevemos isso como fração, certo? E aí a gente tem 2 divididos por 100. E aí é claro que aquilo que a prof falou vai permanecer valendo. Toda fração é uma divisão. Bom, se toda fração é uma divisão, a gente vai dividir 2%. Esse processo pode ser feito mental, lembrando que a gente anda aí 2 casinhas decimais, certo? Então, a gente põe vírgula, olha lá, completa, né? E a gente tem, então, a taxa de 0,2 vezes o tempo. E o tempo, neste caso, é de 3 meses. Bom, vem a nossa apostila e já faz o cálculo para a gente. Qual que é o cálculo, pessoal? A multiplicação. Então, 54.000 vezes 0,02 vezes 3. Vem a apostila e conclui isso lá no meio da página, dizendo assim, para o investimento Y, os seus juros é de R$ 3.240. Certo? Então, aí a gente pode concluir o seguinte, prof, os valores são os mesmos, porém, o investimento foi diferente, um é 54, o outro é 36. Só que o que é que mudou? A taxa. Eu tenho uma taxa de 3% para um valor menor, aqui, 36.000, e uma taxa de 2%, que é menor, certo? Para um valor maior. Então, na verdade, os dois renderam a mesma coisa, né? Talvez seria até mais interessante ele inverter, ele mandar lá os 54.000 dele para o investimento X, porque aqui a porcentagem é maior. Então, a renda dele, o lucro, né, o juro seria maior. Taxa e porcentagem, Gabriel, taxa e porcentagem é a mesma coisa. São sinônimos. Só chama de taxa porque é matemática financeira. Taxa é um valor fixo cobrado de uma instituição financeira. Lembrando que quando a gente estuda matemática financeira, 7º ano, a gente está falando de dinheiro, certo? Então, a palavrinha taxa se refere a dinheiro, ok? A palavrinha porcentagem, taxa, juro, porcentagem, juros já não é a mesma coisa, né? Porque os juros, ele é o valor do dinheiro, ele é quanto dinheiro resultou daquele investimento, daquela aplicação, tá bom? Então, perfeito. Eduarda, se concentra, por gentileza, tá? Pois não, Ana? Então, até aqui a gente fez ali o estudo. Pode falar. Ana Clara, tô aguardando. A Ana vai finalizar ali, pessoal, a escrita dela. E aí, aqui nessa aula de hoje, a gente aprende mais uma palavrinha que, na verdade, ela só é uma palavrinha para acrescentar o conhecimento. Porque a gente já sabe,
tá bom? Vamos ver aqui o da Ana, coloca um pouco mais para lá a câmera, não consigo, Ana, que se eu fizer isso, eu não consigo escrever, porque a minha mesa acaba. Gente, já tá tudo organizado só para eu dar aula, tá bom? Se eu mexer aqui, eu perco o tempo da aula e eu desestruturo tudinho que eu tenho aqui, a minha mesa acaba, certo? Ela acaba bem aqui, ó, tá bom? Mas vamos lá. Esse material aqui, ó, tá na apostila, certo? Isso aqui está na apostila, então vocês não precisam ficar preocupados, ok? Aí, a palavrinha nova que a nossa apostila traz é justamente essa aqui, ó. Vou puxar o meu quadrinho para cá, vou arrumar ele aqui, é montante, tá? Muito bem, montante. O que essa palavra significa? O montante, ele nada mais é do que a soma dos juros com o capital. A gente viu, queridos, lá no Fundamental 1 ainda, que essa operação de adição, ela é comutativa. O que significa ser comutativa, professora? Significa que a gente pode inverter as informações e o resultado é o mesmo. Então, montante também é a mesma coisa que escrever o capital mais os juros, certo? Nesse caso, a apostila vai fechar o nosso conhecimento dizendo assim, ó. Calma aí, gente, com o chat, por favor, que eu tô finalizando o raciocínio e vocês estão digitando, e aí fica difícil, tá? Calma aí. Então, montante, a soma das informações. Vamos pensar aqui comigo. Qual era o capital investido? Então, vou subir aqui, ó. Capital investido nada mais é do que o meu 90 mil. Certo? Vou puxar para cá, olha lá. Meu 90 mil. Quais são os juros que a gente obteve após aplicar esse dinheiro? Um juro de 3.240 para o investimento Y e o mesmo valor aqui de 3.240 para o investimento X. Então, finalizando a ideia aí da situação do problema, né, a gente deve somar essas informações. Essa nuvenzinha que a gente vai encontrar, que é a mesma que está escrita aqui na apostila, de 96.480, então, sétimo ano, o nosso montante. Montante é o resultado final, certo? É o resultado daquilo que a gente tem do capital com os juros que a gente recebeu aí após a aplicação, após esse investimento. Então, aqui, ó, a gente fez aí uma pequena análise do que a nossa apostila já traz pronto, certo? Sobre esse assunto, tá tranquilo? Aqui, essa primeira parte ficou bacana? Então, Carlos pode falar. Agora vamos para os exercícios na sequência. Maria Eduarda disse que para ela tá ok, perfeito. Gabriel, mais ou menos. Então, Gabriel, eu queria que você fosse específico na sua dúvida, senão eu não consigo te auxiliar. O Rodrigo tá tranquilo. Belezura, Mari, bacana. Prof, você não entendeu. Foi a Maria Eduarda que pediu para mudar a câmera e eu não tenho dúvida. Tá bom, obrigada, Ana. Ainda bem que você me orienta, bem bacana. Legal. Olha, pelo que eu estou vendo, esse início de aula tá todo mundo acompanhando, tá todo mundo dando certo, né? Ana Clara, eu tenho? Qual é a sua dúvida, então? Esse 6 vezes 2 ele vai ganhar ou vai pagar? Veja só, Ana, é um investimento. Quando você faz um investimento, você não vai pagar dinheiro. Você vai deixar esse dinheiro. É como, vamos fazer o seguinte, olha, é como se você tivesse um cofrinho na sua casa, certo? E a sua mãe, é uma situação bem bobinha, assim, bem criancinha, mas talvez te ajude aí a entender, tá bom? Gabriel, espera só um pouquinho, que agora eu tô focada aqui em explicar para Ana, eu não consigo acompanhar o chat, fazer o raciocínio e falar, tá bom? Então, vamos devagar aí com o chat, por favor. Olha só, vamos supor que você tá lá na sua casa e a sua mãe te dá uma moeda de R$1 e fala para você assim, Ana, a cada dia que você não gastar esse R$1, eu te dou 10 centavos. Então, pensa você tá com o seu cofre, tá? Um cofrinho, um porquinho lá, e você colocou a sua moedinha de R$1, certo? Só tem uma moedinha de R$1. Aí a sua mãe chega lá, no dia seguinte, ela abre o cofre e ela viu o dinheiro lá, ela não gastou, ela te dá mais 10 centavos.
No segundo dia, ela abre de novo o seu cofrinho, ela viu quanto lá, Ana? R$1,10. Então, ela viu que você não gastou, ela te dá mais 10 centavos. No terceiro dia, Ana, ela abre o seu cofrinho e vê lá que você tem R$1,20. Você não gastou, ela te dá mais 10 centavos. Isso é investimento. Foi isso que o Nicolau aqui da nossa apostila fez. Só que ele fez esse processo por 3 meses. E em vez dele receber 10 centavos, que corresponde a 10% de R$1, ele recebeu 3%. Veja que ele recebeu bem menos que você nessa nossa invenção aqui do dia a dia aí da sua casa, certo? Então, veja aqui, ele pagou esse dinheiro? Ana, pensa aqui com a prof, ele pagou esse dinheiro? Não, ele não pagou esse dinheiro, certo? Ele recebeu após 3 meses. Ele deixou o dinheiro dele lá parado, lá no banco X e lá no banco Y, e no final de 3 meses ele foi lá e disse assim, ó, eu quero sacar tudo que eu tenho agora, o meu montante. Foi lá no banco X e falou, me dá os meus 36 mil mais os juros. Isso é montante, certo? No seu caso, lá da situação hipotética que a gente criou aqui da sua casa, você teria R$1,30 depois de 3 dias, perfeito? Então, o primeiro dia você depositou, passou-se 3 dias lá, sua mãe te deu mais 30 centavos. Então, você chega no final e fala, mãe, agora eu preciso resgatar esse dinheiro. Você vai resgatar só o seu R$1? Não, você vai resgatar o seu R$1,30, certo? Acho que agora ficou mais claro, né? No caso, Carlos da Ana, sim, seriam 10 centavos de juro. Prof, é como uma poupança? É como uma poupança, só que a poupança ela é por tempo indeterminado, é você que determina. Aqui os nossos exercícios, Ana, eles virão, nesse caso, com tempo específico, certo? Porque após quanto tempo eu tenho esse juro? Nesse caso, 3 meses, perfeito? Se você guarda, por exemplo, 500, no outro mês você tem 600, parecido com isso, Ana, varia muito, varia muito. Aqui você está sendo muito, deixa eu pensar, específica. Varia por quê? Porque varia a porcentagem. Qual é a taxa? Veja que você lucrou em um mês R$100. R$100 vale quanto em porcentagem? Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, que tem que ser bem mais ampla, essa ideia de porcentagem, juros, ela tem que ser um pouquinho maior, tá bom? Então, perfeito, pessoal, eu acredito que aqui deu tudo certo, né? Não tô vendo ali mais ninguém escrevendo alguma dívida muito mais, assim... aí seria uma outra situação. Se a gente ficar abrindo aqui exemplos, a gente, né, vai ter que parar aí de estudar a apostila, senão a gente não consegue dar continuidade. Mas a ideia é essa, é você determinar uma porcentagem, ou então, no investimento que você vai fazer, aquilo já está pronto, né? Aquela porcentagem, aquele juro, aquela taxa já vem pré-fixada, certo? Então, beleza, vamos no decorrer aqui da nossa apostila. Você tem aí, ao finalzinho da sua página 177, pessoal, você tem um agora acompanhe uma outra situação, uma seguinte situação. Pois não, Carlos? Prof, tá me escutando? Tô escutando. Prof, eu lembro que a gente, quando a gente começou a estudar os juros, tinha um quadrinho mostrando a montante, o tempo. Daí eu lembro que, tipo... que nem ali o exemplo da Ana, são 100 reais por mês. Daí é tipo praticamente o 500 mais 100 no primeiro mês. Não, 500, né? Seria 500 mais 100 no primeiro mês. Daí no segundo, 500 mais 100. Não, 500, não. 600 mais 100. Isso. Por isso, Carlos, que a gente tem que entender bem a fórmula. Veja só, você assim, olha... Os juros, ele é calculado em cima do valor que já existe. Você entendeu? Então, quando a gente fala assim, juros, a gente tem que ficar bem atento que nos juros incide o capital, a taxa e o tempo. Porque conforme o tempo passa, o meu dinheiro aumenta, certo? Então, quando você fala assim, prof, foi 500 mais 100. Perfeito, no primeiro mês. No segundo mês, não vai ser 500 mais 100, vai ser 600. Porque o valor foi agregado. Esse 100 que a Ana comentou e que você afirma aqui para nós, Carlos, é o meu juros.
né? Ali já tem a taxa, já tem o tempo decorrido e só está somando ao capital. E é aí que a gente entra aqui, ó, onde está o meu dedinho na fórmula do montante. Quem é montante? É esse capital de R$500, que a Ana comentou, mais os juros de 100, certo? Isso para um mês, tá bom? Então, dando sequência lá. A gente tem ali uma outra situação hipotética. Então, limpando o meu quadro, deixei essa minha situação hipotética para cá e vamos para a segunda. Maria Antônia fez uma aplicação de R$17.500. Então, olha lá, ela aplicou R$17.500. Tá? Esse é o valor da aplicação dela aqui. Perfeito? Prof, e como se fosse uma equação que tem x e y? Não. Não é como se fosse uma aplicação que tem x e y. Nesse caso, x e y está ligada à equação lá de um sistema que vai fugir completamente do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Gabriel, uma equação que tem x e y significa que ela tem duas incógnitas. E aí, por meio de uma equação de primeiro grau simples, eu não consigo resolver, porque eu não tenho quem isolar. Ou eu isolo x, ou eu isolo y, certo? Nesse caso, não vai dar certo. Aqui é como se a gente estivesse aplicando mesmo uma fórmula, perfeito? Então, vamos lá. Ela aplicou 17 por 8 meses. Então, gente, quem que é esse cara aqui, ó? Vamos extrair os dados do problema. É o meu capital. Esse era o dinheiro que ela tinha. Ela aplicou por 8 meses. Quem que é o tempo? 8 meses, certo? Há uma taxa de juros simples. Então, peraí. Há um I, taxa de quanto? De 9,6 ao ano. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, né? Nesse exercício, o tempo que ela deixou foi em meses, porém a aplicação recorrente é em ano, certo? A gente vai ter que fazer uma alteração para fazer o cálculo. A apostila já vai mostrar para a gente qual a ideia que a gente tem para fazer isso. Então, aguenta aí que a gente chega lá, tá legal? E aí vem então o item A. Tá? No finalzinho da página 177. Acompanha aí, então, por favor. Quando ela vai poder resgatar, quanto ela vai poder resgatar de juros ao final desse prazo? Então, quem que eu estou querendo? Quem que é o meu objeto de estudo? Os juros. Bom, qual é a fórmula matemática financeira que envolve essas 4 informações? A fórmula é J-CIT. Certo? Então, eu vou ter que aplicar aquilo que a gente já vem estudando. Então, substituindo, é igual a Liana, faltou igual, tá? É J igual a CIT, tá? Falta, então, a gente fazer a substituição. J é quem eu quero descobrir, eu não sei, é a pergunta do meu problema. C é o meu capital, 17.500, tá fácil. I é a minha taxa, não está tão fácil assim, por quê? Porque o meu tempo é em meses e a minha taxa é em ano. Ok? Então, faz o seguinte para mim. A nossa apostila faz a mesma coisa que a prof aqui. Ela diz, olha, primeiramente, precisamos identificar os dados. E isso a gente já fez. Carlos, só um pouquinho, eu vou finalizar o meu raciocínio, tá bom? A gente finaliza aí essa conversa, se tiver dúvida daqui a pouquinho. Vira a página para mim. Vamos lá na página 178, tá? Ana, também peço para você parar um pouquinho aí, de digitar no chat, só para a gente focar aqui no que é para fazer, tá? Então, olha lá, essa observação que aparece bem no topo da página 178, eu vou pedir para você destacar, porque ela vai ajudar você aí a resolver alguns exercícios no futuro, tá? Então, deixa em destaque aí. Observação, veja que ela não faz parte da resolução do seu problema. Ela te dá uma dica. A aplicação será por 8 meses. Então, 8 meses. A taxa é de 9,6% ao ano. Mas, como o tempo está em meses, a taxa também deve estar em meses. Gente, a ideia é a mesma de quando a gente trabalha unidade de medida, né? Como é que eu vou conseguir fazer uma conta, pensa aqui comigo, de uma informação, por exemplo, eu digo para vocês assim, queridos, quantos dias, certo? Ó, quantos dias vai demorar para eu fazer aniversário lá em 2024? E você me responder em anos.
Prof, a gente está em 2001, então vai demorar 1, 2, 3 anos, mas eu perguntei em dias. Você vai ter que transformar, certo? Você vai ter que transformar o quê? Cada ano tem 360 dias, então vezes 3, e aí chegaria na resposta. Aqui a ideia é mesmo, se você tem uma informação em meses e a outra em anos, é óbvio que você vai ter que transformar. Continuando. Para isso, aí vai com o olhinho e com o dedinho ali entendendo. Para isso, devemos fazer 9,6% ao ano. Bom, primeiro, pessoal, ele diz para a gente pegar isso e dividir por 100. Por quê? Porque eu preciso transformar isso num número decimal, certo? E o número decimal é por meio da fração. Então, vamos lá, vou colocar aqui para vocês, certo? A gente tem, então, 9,6 dividido por 100. A apostila escreve isso na horizontal, usando o símbolo da divisão, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que fração, tá? Quantas casas a gente anda? 2 zeros, 2 casas. Então, vamos escrever lá, ó, 9,6, uma casa, 2 casas. Acrescentou um 0, né? Então, esse aqui já não existe mais. Não pode ficar espaço faltando, porque a matemática... Opa, ficou ruim aqui para ver. Aí, a matemática, ela não deixa uma vírgula perdida lá. Então, mais um zerinho aqui, tá bom? Amorecos, vejam vocês que eu tô bem preocupada aqui. Se a gente fizer isso aqui, olha... E se eu, por meio aqui do programa, eu acender a luz, vamos ver se fica bom, e aí vocês me orientam, por gentileza. Tá? Deixa eu ver se acendeu, não acendeu. Aqui, ó. Aí, agora acendeu. Opa. Veja se melhorou. Melhorou? Acho que sim, né? A prof tentou acender ali a luz do celular, eu acho que ficou melhor. A outra é muito forte, realmente, sim, né? Ai, que ótimo. Então, perfeito. Olha lá, transformamos em um número decimal. Então, a gente sabe que 9,6 corresponde a 0,096. Muito bom. Então, dando continuidade aqui na apostila. Vai para a apostila agora. Lembrando que isso aqui é ao ano, certo? Ao ano. A gente ainda não transformou. Então, entanto, a gente precisa pegar essa taxa que é anual, certo? E dividir para meses. Quantos meses tem um ano? 12. Ah, então tá tranquilo. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou fazer 0,096 divididos por 12. Agora sim, isso aí, Carlos, ou escrever em fração, perfeito. Então, ao fazer isso, a gente chega na resposta de 0,008. Olha lá. Agora sim, essa minha informação está ao mês. Uma taxa ao mês, certo? Perfeito. Prof, então tá fácil agora. Como é que eu vou, deixa eu pôr aqui, tentar enquadrar bem tudo. Como é que eu vou, então, calcular esse juro? Ah, agora é simples. Agora você vai precisar aplicar a sua fórmula. O juro é igual ao capital, 17.500, vezes a taxa, né, é o meu I, olha lá no meu JCIT o meu I, mas quem é meu I agora? É o mês, então é 0,008, vezes quem? O tempo, certo? E quanto que é o tempo? 8 meses. E aí vem a nossa apostila, após a realização da multiplicação dessas informações, né, ela já responde lá, olha, o juro é de 1.120. E a pergunta é, quanto ela vai resgatar? Se eu não estou enganada, é a Maria Antônia, não é isso? É, a Maria Antônia. Quanto a Maria Antônia vai resgatar no final de 8 meses? Bom, no final de 8 meses, ela terá um montante. Quem é o meu montante? Olha a fórmula do montante lá, pessoal. O montante é igual ao capital mais os juros, certo? O montante é 17.500 mais 1.120, que é o valor dos juros. Prof, na próxima, tentar ir de caneta preta, marca melhor
para ver também, mas é só você ampliar, é porque se eu fizer de caneta preta, eu tenho medo de precisar apagar, sabe, e arrumar alguma coisinha e já vai ficar todo aquele rabisco. A gente fez algumas aulas assim e a prof achou que não era muito conveniente, tá bom? Mas não tem problema, a gente pode, você amplia a sua tela que você visualiza bem também, tá? E aí, é claro, a apostila vai dar a resposta final ali de 18.620. Então, no final desses 8 meses, há uma taxa de 0,008 ao mês, a Maria Antônia recebeu R$ 18.620, tá bom? Então, aqui a gente finaliza ali o item A. A apostila ainda diz assim, olha, item B. Então, vamos lá comigo no item B. Vou deixar esse aqui, ó, né? Até porque isso aqui é só um estudo da situação problema que a gente está vendo aqui da própria apostila. E vamos, então, aí para o nosso item B. Prof, a ideia desse conteúdo é encontrar um montante? A ideia são duas coisas. A ideia é eu identificar os juros e, por meio da identificação dos juros, encontrar um montante, Carlos. São duas informações, tá? Desse conteúdo montante no dia a dia a juros simples, a ideia é, acho juros. Por meio dos juros, você encontra o montante. O que é montante? É a soma final. É a soma final do capital mais os juros, ou seja, o resultado final da sua conta, da sua aplicação, do seu investimento, tá? O valor final, isso mesmo, Ana. Letrinha B, item B, um pouquinho antes do pratique, tá? Dá uma olhadinha lá. Qual será o montante depois de 8 meses? E aí a gente aplica, então, a fórmula do montante, que é a soma do capital com os juros. Certo? Perfeito? Ok. Então, vamos para o pratique? A gente tem aí ainda 10 minutos de aula, a prof quer fazer aí a letrinha A com vocês, certo? E essa letra A aqui, pessoal, tem ainda a letra B e o restante dos exercícios, que é claro, vai ficar aí para vocês fazerem treinamento em casa. Então, a letra A é comigo e eu quero separar um pouquinho da nossa aula para eu tirar algumas dúvidas, se alguém tiver, tá bom? Então, pratique, olha lá, já pega o seu lápis, a sua borracha, tá? E vamos para o exercício 20, letrinha A. Perfeito? Vamos por aqui que fica melhor. Resolva as situações, problemas a seguir. Então, determine, item A. Determine o montante. Queridos, o que a gente vem conversando sobre situação, problema? Leia com atenção e extraia os dados do problema. O que ele diz na primeira parte para mim? Determine o montante. Eu não sei quem é o que eu quero. Então, vamos extrair esse dado do problema. De um capital, opa, ele vai me falar quem é o capital aqui, de R$ 4.500. Certo? Então, montante do capital de R$ 1.400. Aplicando a juro, a taxa. Taxa de quanto? De 3,5%. Mas essa taxa, ela tá ao mês. Durante 12 meses. Ó, ficou fácil, porque o tempo também está em meses. Então, aqui, ó. Vai registrando aí no seu espaço também da apostila, tá? Que isso vai contar como exercício resolvido já. Muito bem, então, por meio dessas informações, desses dados, nós vamos ter que calcular o nosso juros. Qual a forma dos juros? J-CIT. Perfeito. Quem é J? É quem eu estou procurando. Quem é o capital? R$ 4.500 vezes, olha lá, quem é a minha taxa? 3,5%. Isso significa que eu tenho que transformar essa informação em número decimal. Quantas casas a gente anda? 2 casinhas. Então, uma, anda 2. Resultando, eu vou pôr aqui primeiro, ó, em 0,035, tá? Isso já é feito a divisão por 100, já calculando mentalmente. Então, 0,035. Há um T que corresponde ao tempo de 12 meses. Perfeito? E aí, é claro, né, gente? Para facilitar aqui, ó, vamos fazer uso do instrumento que a gente tem. Então, 4.500 vezes
0,035 vezes 12, que corresponde, então, a R$ 1.890. Lembrando que esses R$ 1.890 é o seu juro. Ian, faça manual. Eu sei que você não tem calculadora. Faça manual. Escreva manualmente. Se você tiver com dúvida na resolução manual, a gente faz aqui, não tem problema. Faço um para você e você aí já pode aplicar o restante, tá bom? A ideia é a mesma. Perfeito, gente. A gente achou os juros, mas resolveu o problema? Não resolveu o problema. E por que eu não resolvi o problema, professora? Porque eu quero o montante. Então, o montante é igual ao capital mais os juros que eu encontrei. O montante é igual a 4.500 mais 1.890. Ou seja, o montante é de, vamos fazer os cálculos aqui, 8, 12, 13, 6.390. Certo? Ah, legal, Carlos, parabéns. Viram? Não é tão difícil, né? A ideia, sim, é mais aplicação de fórmula e a gente extrair corretamente os dados do problema, tá? Ian, dando aí opções para você, embora você tenha mencionado que você não tem a calculadora, né, o instrumento calculadora, a gente tem aí o recurso do computador, né, a calculadora do computador, a gente tem também a calculadora do celular, se for viável para você, e mais uma vez, a gente pode fazer manual. Prof, então faça manual, porque eu não sei, eu não aprendi, eu esqueci, eu tô com dificuldade. Então vamos lá, só para a gente fazer um registro aqui para esclarecer, tá bom? Gabriel, fico bem feliz, tá bom? Que você aprendeu. Bacana, não é tão difícil, né, gente? A gente se concentra e a coisa vai funcionando, né? Quando voltar para a escola, não vai ter calculadora? Ana, se nós estivéssemos em aula presencial, a prof solicitaria no início do capítulo 8 a calculadora, tá? Seria uma solicitação feita na agenda, certo? Agora dá para tirar minha dúvida? Dá sim, Maria, prof, só que armar a conta aqui para o Ian verificar como é que a gente faz a resolução manual. Então, Ian, uma fórmula simples, para você não se perder nos seus cálculos, é multiplicar primeiro quem são os números naturais. Então, você tem lá 4.500 vezes 12, certo? Deixa eu puxar para cá, talvez a luzinha aí não esteja facilitando a sua visualização. Perfeito. Então, a ideia de guardar os zeros na caixinha continua valendo, né? Um facilitador aqui do nosso cálculo de multiplicação. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 8 e 1, 9. Pula a casinha da unidade, vai dar 5, vai dar 4. 0, 14, vai 1, 5. E aí, você vai abaixar os 2 zerinhos lá no final, ok? Então, você tem 54.000. Isso multiplicando apenas o capital e o tempo. Porém, para você finalizar o cálculo dos seus juros, você vai ter que fazer os seus 54.000 vezes 0,035, tá? Vamos puxar para cá agora, que eu acho que fica melhor. Aê! Seu 0,035, Ian. Por meio dessa multiplicação, você vai chegar em 1.890. Prof, mas como é que eu faço aí, então, essa multiplicação? Você pode usar a mesma ideia da guardar na caixinha, ok? Esquece que tem a vírgula, faz a multiplicação de todos os valores e no final do seu resultado você conta da direita para a esquerda. 1, 2, 3 casas, 1, 2, 3 casas e aí você põe a vírgula. Pronto, tá feito aí manual também, tá bom? Prof, você pode ir para a página 169 e me explicar como você fez, porque eu não ficou explicado, porque eu não entendi alguns números da conta, então você pode explicar. Nossa, Maria, se você escrevesse para eu explicar mais um pouco, eu não ia entender a pergunta. Eu posso? Claro que eu posso, só quero finalizar aqui, tá bom? Pessoal, então anota aí para mim que vocês têm uma tarefinha na aula de hoje, e como nas aulas de matemática anteriores, eu mando para vocês a partir da 1h30, certo? Já a resposta dos exercícios via PDF. Tá? Então, você vai circular para mim a letrinha B, pode fazer um círculo aí, 20B, é para fazer a tarefa de vocês da aula de hoje. O exercício 21 circula também da página 178, e ao você virar aí a página, você vai ver que tem o exercício 22, circula também,
Então, todos os exercícios da aula de hoje é para ser feitos. Não tem desafio e não tem exercício opcional, ok? E por meio aí da nossa comunicação via Clipe Escola e via Mural Iônica, a prof manda para vocês a solução. Certo, gente? Perfeito? Combinado? Combinado. Então, vamos lá para a dúvida, até porque a nossa aula já está aí para se encerrar, ok? Tiro esse, não sei se tem alguém copiando, eu acredito que não, né? Porque já deu tempo. Até que hoje eu não entendi desconto sucessivo. Mas, gente, calma que a gente vai tirar a dúvida um de cada vez, né? Então, tirei esse aqui para auxiliar a Maria. Maria, se você puder ligar o seu microfone, prof, quantos trabalhos você mandou? Ana, prof, mandou no começo do bimestre, certo? Um roteiro de bimestre, tá lá, a gente tem 3 trabalhos. Até hoje eu mandei só um. A gente, tô esperando avançar um pouquinho. Esse próximo trabalho nós vamos fazer via online. Então, vocês vão mandar um link para mim, e esse link já é o trabalho de vocês, e eu vou avaliar por meio do trabalho, tá bom? Vamos lá para a Maria. O meu é plugado, porque é um computador, não sei por quê. Prof, você recebeu o meu primeiro porque não respondeu o meu e-mail. Não respondi porque eu ainda não fiz a correção, tá? Tá em processo, fiquem tranquilos. Queridos, as dúvidas. Vamos para a página 169, é isso que a Maria falou ali? Deixa eu voltar aqui na página 169. É isso, Maria? Carlos, eu já vi. Só um momento que eu tô indo pela ordem aqui, tá bom? Maria, escreva aí para mim. 169, ou então fale, né? Fique mais fácil. O prof vai anotar aqui, ó, só para eu não esquecer. Então, é a Maria, que diz que tem uma dúvida. O Carlos, então a gente às vezes acaba encerrando a aula e eu esqueço de perguntar. Maria não escreveu nada. Ah, tá ali. Tá escrevendo. Pode ir na A, me explicar onde você achou 0,80 vezes 0,70? Posso ir na A, sim, para explicar para você. Tá. Então, ele diz assim, ó, um jogo de futebol para videogame foi lançado com um preço de R$180, sofrendo desconto de 20% após 6 meses e outro desconto de 30% após 12 meses. Calcule o valor desse jogo depois de 1 ano de lançamento. Bom, primeiro, a gente tem que pegar a fórmula, né? Para eu calcular desconto sucessivo, gente, eu preciso da fórmula. Sobe um pouquinho o seu olho, Maria, nessa página 169, que você vai ver ali a aplicação da fórmula, tá? Lá você tem assim, ó, VD é igual a VI vezes 1 menos P. Certo? Não sei se você se achou aí, essa é a fórmula, tá? Ela já está escrita ali em cima. Bom, VD é o valor com desconto, é aquilo que o exercício está pedindo para a gente calcular. VI é o valor inicial. Nesse caso da letrinha A, a gente tem ali R$180, certo? R$180, perfeito. Esse 1 menos P é a nossa fórmula, mas espera, 30%, Maria, pensa aqui comigo, 30%, ó, sofre 20% e depois uma queda de 30%. Então, vamos calcular. Primeiro que porcentagem, eu não posso fazer cálculo, eu tenho que transformar isso em que tipo de número? Número decimal. Então, vamos lá. 30% é igual a 0, opa, aqui faltou um 3 antes. 0,30 e 0,20. Lembrando que os zeros aqui depois não precisa aparecer, né? Então, vamos calcular o primeiro, que é de 20%. 1 menos 0,20. 1 menos 0,20 é 0,80. Olha de onde eu tirei o 80. Daqui, da aplicação da fórmula. Quando a gente faz isso para o próximo mês, a gente tem lá, então, o valor inicial de 180 vezes 1 menos. No próximo mês, ele sofreu um desconto de 30%, certo? Então, menos 0,30. R$1 menos 30 centavos, 70 centavos. E aí, para eu... Ah, já entendeu, belezinha. E aí, para eu, então, fazer o cálculo, a gente multiplica essas informações. Mais uma questão de aplicação de fórmula, né? Por isso a gente tem que ficar bem atento. Então, Maria, ok. Carlos, é a sua vez. Vamos lá que a prof tem aula com o 6º ano ainda hoje. E eu não posso me atrasar, gente, na minha aula. Eu estou com Oi, pode falar. Da página 176. 176. Vamos lá, então, é 176. É o 19 da Mariana?
É esse? É. Tá. Então, Carlos, veja assim, ó, esse aqui eu tirei, então, vou deixar o meu quadro aqui branco novamente, e vamos lá para ele. De nada, minha querida. Sempre que eu puder ajudar, gente, vocês coloquem aí que a gente vai aqui na medida do possível, claro, tirando todas as dúvidas. 19. Mariana, ó, então, registrando aqui, eu tô na página 176, tá? O exercício 19, que era um exercício aí para ser feito em casa. Mariana comprou um carro por 42 mil. 42 mil reais, perfeito. E vai pagá-lo da seguinte forma. 50% da entrada. Carlos, quanto é 50% de 42 mil? Bom, 50% a gente pode dividir por 2, porque é a metade, certo? Então, ela vai pagar ali, ó, no primeiro mês, uma entrada de 21 mil reais. Perfeito? Tá. Sobrando quanto para ela pagar ainda, Carlos? 21 mil. 21 mil. Então, já anotei aqui, ó. Isso aqui tá quitado, isso aqui foi feito, tá? E aí diz lá, e o restante em 2 parcelas mensais a uma taxa de 12%. Então, vejam só, Carlos. Ela vai pegar isso aqui e vai pagar ainda no próximo mês e aqui no outro mês, em 2 meses. Porém, nesse primeiro mês, ela já sofre a taxa, certo? Então, não dá para eu pegar 21 e dividir por 2. O banco não recebeu esse dinheiro dela. Então, ela vai ter que pagar uma taxa em cima desse valor. Como é que eu calculo a taxa? J-CIT. Peraí, quanto tempo foi passado? 1 mês. Qual é a taxa? O exercício fala que é de 12%. Então, vamos calcular aqui, ó. Taxa de 12% é a mesma coisa que 0,12, certo? Então, substituindo vezes 0,12. Qual que é o capital? 21 mil. E aí, falta, então, calcular o juro. Pronto. Aí, eu vou ter um valorzinho aqui de juros. Meu juro é igual a esse valor. Tudo bem, Carlos? Uhum. Então, no primeiro mês, e aí diz lá, ó, em 2 parcelas mensais, é uma taxa de 12%. Determine quanto ela vai pagar de juro no total de cada parcela. Perfeito. Então, aqui você vai achar os juros. Então, ela vai pagar esse valor no primeiro mês, dividindo em 2 parcelas, esses juros. E no segundo mês, você vai fazer o mesmo cálculo. Certo? Porque é para 2, você quer que a prof faça o valor? Vamos fazer aqui, então, ó. 21 mil vezes 0,12 vezes 1, né? Que seria um mês. Então, deu 2 mil. Eu pus aqui um ponto de interrogação, deixa eu apagar para ficar dentro do quadradinho certinho. O juro é de 2.520. Ou seja, no primeiro mês ela vai pagar 2.520 e no segundo mês ela vai pagar 2.520 também. Certo? Qual é o juro total que ela vai pagar? 5 mil, né? Ó, aqui vai dar 0, vai dar 4, 10, vai 1, 5.040. Então, a gente já respondeu uma das perguntas. Qual é o juro final que a Mariana vai pagar? R$5.040. No final, claro, desses 2 meses. Lembrando, Carlos, que ela demorou 3 meses para quitar a dívida. No primeiro mês, ela pagou metade. Nos outros 2, ela dividiu. Então, é 1 mês, 2 meses, 3 meses. No final desse terceiro mês, o juro foi de 5.400, certo? E aí vem o exercício e pergunta, determine o valor de cada parcela. Ah, então espera aí, Carlos. Qual era o capital dela? 21 mil, vou pôr aqui, ó, mais os juros. Certo? Quando a gente faz esse cálculo, a gente tem 21 mil mais 5.040, resultando em, puxar bem aqui para você ver, 26.040. São 2 parcelas, porque ela vai demorar 2 meses, dividido por 2. Então, quanto que ela vai pagar aqui na minha outra respostinha aqui embaixo? Que é a pergunta do problema, inclusive. R$13.020. Pronto. Cada parcela saiu por 13.020. Melhorou? Sim. Isso aí, Eliane. Exatamente, 21 mil mais os juros decorrentes dos 2 meses. Perfeito? Então, ok. Carlos sanado ali a dúvida. Mais alguém, amorecos? O que seria a M mesmo? Ao mês. Juros ao mês. Bom, se prof, quem não colocou a data na apostila tem problema? Não, nenhuma, Ana. Nenhuma. Até porque as aulas online
são mais para a gente conversar, tirar dúvida e, claro, estudar o assunto. Isso aí, Eliane, o que a prof registrou aqui, né? R$13.020, tá? Dividido em 2 parcelas. Então, no mês 2, ela vai pagar isso, no mês 3, para quitar a dívida dela lá, do empréstimo que ela comprou o carro, mais R$13.020, certo? Então, ó, quem se sentir já seguro com o conteúdo e não tiver dúvida, está dispensado da aula. Eu dou aí para vocês um bom descanso, lembrando que o 7º A tem uma aula para subir às 11, porque a gente tem 2 aulinhas hoje, né, na terça-feira, tá bom? Beijinho, Maria. Legal, Ian, fico bem feliz que deu tudo certo agora. Uhul mesmo, eu fico mais feliz que vocês, gente, significa que eu estou ensinando direitinho, que vocês estão se dedicando aí para aprender. Bacana, então, Ian, falou para você também, bom descanso para vocês. Oi, Carlos. Prof, mas eu fiz a divisão por 2 e não deu 13.020. Como não, Carlos? Eu dividi aqui na calculadora. 0 dividido por 2 é 0. Ó, 4 dividido por 2 é 2. 0 dividido por 2 é 0. 6 dividido por 2 é 3. E 2 dividido por 2 é 1. Tá, eu multipliquei, fiz errado, desculpa. Na hora de digitar, né? Às vezes, isso aí tem que ficar bem atento. Aqui. Não, é a calculadora. Joga a calculadora. Não, tô brincando. Então tá bom, pessoal. Deixa um beijo para vocês. Então, 7º A, recordo mais uma vez que vocês têm uma aula às 11 para subir, tá? Uma aula gravada da prof. Essa aula também vai ser disponibilizada assim que o GoBrunch enviar para mim. Eu já envio para a edição do colégio, eles já publicam, tá bom? Beijinho, bom descanso para vocês. Até a aula que a gente tem amanhã aí. O 7º ano A não tem aula comigo amanhã, então relaxa que amanhã não tem matemática. Mas o 7º ano B eu vejo vocês então, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.